Boa noite, com poucos minutos de atraso, mas chegamos para mais uma aula ao vivo de conhecimentos regionais. Gustavo Noleto, seja bem-vindo. Contadores Laene, boa noite, seja bem-vinda. Saboinha, boa noite, Saboinha, meu amigo Saboinha de Guaraí. Celso Requeira, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Irame Lhomen, Yasmin, técnica de radiologia, Elisa, Thiago Lima. Sejam muito bem-vindos. Alênio, Vitor Gaspio, Babrito, não sei se é Bárbara Brito, Simone Aires, Adelita Ribeiro. Aqui tá Marisa Ximenes, boa noite. Thiago Lima. Sabri Piva, boa noite. Estevana Barroso, professora Estevana. Como está, minha querida Estevana? Quer saber tudo da língua portuguesa? Entra aí no perfil dessa pessoa, professora Estevana Barroso. Sabe muito. Fernanda Torres, meu amigo Nirley Castro, boa noite, Nirley. Sejam bem-vindos. Professor Nayane, boa noite. Maurício Rezende, boa noite. Geraldo Piuda, boa noite. Opa! Andréia Pereira. Conquinha, boa noite. Wender Borges, Gleiton. Júlia Pedrielli, boa noite. André Armondes, meu amigo André Armondes, convite já está feito a ti, tá aguardando só você chegar. Inclusive a aula dura 1 hora, viu, André? Querendo chegar logo depois da aula, estamos aí, na área. Meninos, vamos começar mais uma aula ao vivo sobre Tocantins, Geografia e História de Tocantins. Professor, toda vez me pergunta, professor, tem concurso? Qual concurso? Existe previsão? Meninos, existe sim. A Prefeitura de Palmas já voltou a afirmar sobre o concurso da Guarda Metropolitana, o governo do Tocantins sobre a Polícia Civil e a Polícia Penal, concurso da Educação. Amanhã estarei fazendo uma visita a um promotor do Ministério Público, o Dr. Miguel, exatamente para esclarecer dúvidas, aquipeando o concurso da Educação do Estado e, é claro, também sobre cobranças de outros concursos a nível de Estado. Ok? Então, se prepara. Todo dia você pergunta, professor, vai ter, vale a pena? Quando sair de tal, vai ser nível médio, nível superior? O que eu preciso fazer para passar? Fica tranquilo, calma. Estuda provas anteriores. Vai tendo um direcionamento. Se possível, pega um cursinho ou então vem para as aulas online. Ok? Vamos lá? Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa, diz ele que também da Justiça Social. Professor, o que nós precisamos saber? Vou fazer um apanhado aqui sobre alguns temas do conteúdo de Geografia e História do Tocantins, que precisamos sim saber sobre esse conteúdo, porque caem em provas de Enem, vestibulares e, é claro, também de concurso público. Prova da UFT, vestibular da UFT, vestibular da Unirg, vestibular da Unitins, vestibular do IFTO, cai sim Geografia e História do Tocantins. Concursos a nível de Estado e níveis municipais também cai Geografia e História do Tocantins. Paulo Betucho, Mago Betucho, seja muito bem-vindo. Meu amigo Taveira Neto, Neto Pintim, sejam sempre bem-vindos. Josimar Teixeira, Gabriel Cardoso, show de bola. Vamos iniciar então, relembrando a vocês o seguinte, coisa simples que é abordada na prova e deixa o aluno na dúvida, tá? Professor, está muito quente ultimamente. É normal? E aí, é normal ou não é normal? É normal calor sem chuva? Quando chove aqui? Se cai na prova a seguinte afirmativa, eu vou primeiro colocar algumas afirmativas que já foram abordadas em prova e vocês vão me dizer se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Viu, Marcos Rodrigues de Guaraí? Passei por Guaraí ontem ainda. Ontem estive passeando por aí. Kellyzinha, boa noite. Vamos lá, na prova afirma o seguinte, que a soja é o principal grão colhido no estado do Tocantins e que a colheita da soja ocorre por volta do mês de novembro. Afirmativa de prova, hein? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Sabem dizer se é verdadeiro ou falso? Eu afirmar que a soja é o principal produto
cultivado no solo tocantinense e a colheita da soja se dá no mês de novembro? Aí você fica assim, professor, meu Deus do céu, eu não sou plantador de soja. Como é que eu vou saber se isso é verdadeiro ou falso? Rinaldo Manduca, Rinaldo, amanhã eu vou tentar obter o máximo de informações junto ao Ministério Público sobre todos os concursos, tá? Saúde, quadro geral, educação, tudo a nível de estado. Bom, meninos, a afirmativa é Pri Cavalcante. E aí, Priscila? A afirmativa é falsa. Professor, por que ela é falsa? Me explica, eu quero entender. Para você responder essa afirmativa, se verdadeiro ou falso, você precisa entender que a produção agrícola está diretamente associada ao clima. Então eu tenho que entender qual é o clima do Tocantins. Professor, qual é mesmo o clima do Tocantins? O clima do Tocantins é tropical semiúmido, com verão chuvoso e inverno seco. Professor, como assim verão chuvoso e inverno seco? Eu achava que verão era período de praia, e período de praia, mês de julho é período de seca. Não, é o contrário aqui na nossa terra. Como assim, professor? O período de verão, estação do ano do verão, eu é porque não tenho um globo aqui, vou até adquirir um globo, mas vamos supor que... Olha meu globo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um globo, e aqui eu tenho a linha do Equador, ok? Pronto. Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. E daí, professor? E daí que quando o hemisfério norte for verão, no hemisfério sul é inverno. Quando lá for outono, aqui vai ser primavera e vice-versa, tá bom? Professor, você quer dizer o que com isso? Eu estou afirmando que quando for verão no norte, é inverno no sul. Quando for inverno no norte, é verão no sul. Compreendeu o que eu quero dizer? É inversamente proporcional. As estações do ano são contrárias. Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Lá nos Estados Unidos, hemisfério norte, Nova York, não é no Maranhão, na cidade de Nova York, no período do Natal, tá nevando? Diz aí para mim. Em Nova York, Fernanda, boa noite. Em Nova York, Eutiene, boa noite, Araguaína presente. No período do Natal, lá em Nova York, nos Estados Unidos, neva ou não neva? O que mostram os filmes norte-americanos? O que mostram os desenhos animados? Neva, correto isso? Se lá está nevando no Natal, é porque para lá é inverno. Se lá no hemisfério norte é inverno, aqui no hemisfério sul vai ser o quê? Verão. Professor, você quer dizer então que o período de Natal para nós, aqui no Tocantins, e em todo o hemisfério sul, toda a região abaixo da linha do Equador, vai ser verão. Exatamente isso. Se a nossa região é verão no período de Natal, aí eu pergunto, mês de dezembro aqui chove ou é seca? Chove. Então eu posso afirmar que o nosso verão é chuvoso. Correto isso? Nosso verão é chuvoso. A estação do ano de verão, boa noite, SOC Mirande. Não sei qual é, Sócrates, não sei. Vou nem chutar aquilo não, desculpa. Mas eu poderia afirmar então que a estação do ano do verão, ela vai de dezembro a março. Lagoa da Confusão, grande abraço. De dezembro a março é a estação do ano do verão, e a época do ano que mais chove na nossa região. De junho a setembro é a estação de inverno, e a época mais seca da nossa região. Por isso nós associamos que o nosso verão é chuvoso e o nosso inverno é seco. Tá, professor, e daí? O que isso tem a ver, Tupiratins, Gero Freitas, Ricardo Araguaíno, JM Notícias? O que isso tem a ver, professor? Com a estação, aliás, com o período de colheita da soja. Meninos, a soja, o plantio da soja acompanha o período de chuva. Você planta quando vai iniciar o período de chuva e você colhe quando vai finalizar o período de chuva. Então eu posso afirmar que se mês de outubro a abril é considerado período chuvoso na nossa região, se de maio a setembro é considerado período seca, eu posso dizer que no mês de novembro, que a chuva ainda está na fase inicial, de outubro começa a chover, novembro intensifica um pouco, é em novembro que a gente já faz a colheita da soja, eu posso afirmar isso de forma alguma. Abraço em Mônica dos Anjos, em Luzimangues, grande abraço. Meninos, então eu posso afirmar, professor, gostei demais, viu, Val? Muito obrigado. Quer comprar pão integral? Compre na Val. Meninos, entra em contato com ela, olha o Instagram. Agora, voltando um pouquinho, em relação
a isso, professor, eu posso afirmar que eu preciso saber quais são os meses do ano de chuva e quais são os meses de seca. Ok, mês de chuva de outubro a abril, seca maio a setembro. Eu preciso relacionar esse período de chuva e de seca com a estação do ano. Então, verão chuvoso e inverno seco. O verão é de dezembro a março, é a época que mais chove. Inverno é de junho a setembro, é a época mais seca. Perfeito. Eu preciso lembrar que o nosso clima é tropical semiúmido. O nosso clima é tropical semiúmido, ou chamado apenas tropical, ou chamado apenas semiúmido, ou tropical continental. Tá correto isso? Perfeito. Ok? Professor, poderia então afirmar que a produção agrícola está diretamente relacionada ao clima? Com certeza. Relembra, professor, para mim, o que se produz mesmo, produção agrícola, o que se produz mesmo aqui no Tocantins? 3 principais grãos colhidos no Tocantins. 3 principais grãos colhidos no Tocantins. Quais são eles? Primeiro, soja. Segundo, milho. Terceiro, arroz. Soja, milho e arroz. O Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Mas, na sequência, soja, milho e arroz. Perfeito. Edera Alves. Soja, milho e arroz. Na sequência, Simone, soja primeiro, depois milho, depois arroz. O arroz foi superado pelo milho, tá? Ok. Professor, tá. O rebanho bovino do Tocantins, eu poderia dizer que o Tocantins tem um importante rebanho bovino? Tem, é o terceiro maior da região norte do Brasil. Isso também já foi abordado em prova. Terceiro maior rebanho bovino da região norte, superado pelo Pará e pelo estado de Rondônia. Ok. Professor, eu poderia dizer que o Tocantins já tem quase 9 milhões de cabeças de gado. Que seria quase 6 cabeças de gado por habitante. Perfeito isso. Que o rebanho bovino tocantinense, os 3 municípios de maior rebanho bovino no estado do Tocantins são, primeiro, Araguaçu, tá? Araguaçu, fica próximo à Ilha do Bananal, na divisa com Goiás. Primeiro, Araguaçu. Segundo, município de Araguaína. Terceiro, Formoso do Araguaia. Ok, falei do rebanho bovino, falei da produção agrícola, maravilha, falei do clima Tocantins. Mas vamos relembrar agora um pouquinho em relação à história, aos municípios. Eu estive ontem participando de um evento lá em Araguaína, e lá em Araguaína veio um cidadão de fora do estado e ele comentou uma situação, eu não sei se realmente ele tinha conhecimento ou se ele pesquisou na hora para poder comentar. Falou uma coisa ou outra que estava certo e uma coisa ou outra que não estava tão certa assim, mas quem sou eu de ser deselegante e corrigir o homem ali no meio da sua fala. Mas, voltando, ele afirmava que o Tocantins detinha de... Quantos municípios nós temos hoje? A Mônica dos Anjos está falando de piscicultura. A piscicultura existe no Tocantins, tá? Existe na região de Almas piscicultura, mas ela é pouco abordada em prova, ok? Não só em Almas. Hoje está ampliando alguns produtores da piscicultura, criadores, aliás, da piscicultura no estado, mas ainda não é intensificada em provas. São 139 municípios no Tocantins, ótimo. Mas o Tocantins foi criado em 1988, professor. Exatamente, em 5 de outubro de 88. Professor, quando o Tocantins foi criado, eram quantos municípios instalados? Hoje são 139, mas quando o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, nós tínhamos 60 municípios instalados. Eram 60 em 1988 e hoje são 139 municípios. Professor, eu posso afirmar então que a quantidade de municípios no estado do Tocantins mais que dobrou entre a data de criação, em outubro de 88, e o momento atual. Exatamente, mais que dobrou. De 60 pulamos para 139. Professor, mas eu já ouvi falar de que nós tínhamos 79 municípios. Não, 79 não. Eram 60 instalados e 19 municípios apenas criados por lei, mas que não tinham sido instalados ainda. Professor, você quer dizer então que eram 60 municípios instalados, criados em lei, já instalados com prefeitos, vereadores, e que 19 municípios já tinham sido criados em lei pela Assembleia Legislativa de Goiás, mas que não haviam sido instalados ainda. Perfeito, existia na lei, mas não tinham sido instalados. E desses 19 municípios, professor, que já haviam sido criados, porém não instalados, ainda em 88, 2 deles foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. E esses 2 são mencionados em prova. Quais foram os 2 primeiros municípios instalados pós-criação do estado do Tocantins? Alguém aí me diz? Boa noite, Rayane, Eutiene. Alguém me diz? Cláudio Ramos.
tá dizendo aqui São Valério e Aliança do Tocantins, Simone, Roberto Paiva. Professor, foram São Valério da Natividade e Aliança do Tocantins. Foram instalados no mesmo dia de instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 1989. Professor, eu poderia ainda afirmar que nós pulamos de 60 para 139 instalados e que esse aumento significativo de municípios instalados no Tocantins ocorreu, boa noite, Janaína Alves, ocorreu em apenas 10 anos. Dos primeiros 10 anos de criação do Tocantins, multiplicamos de 60 para 139 municípios instalados. Afirmativa verdadeira ou falsa? Diz aí. E eu já respondo. Aqui é quase igual ao Faustão, né? Pergunta e responde. Essa afirmativa é verdadeira. De 1988 a 1998, mais que dobrou a criação de municípios. Chegamos a 139. Professor, eu poderia então afirmar que de 1998 até o momento atual, não surgiu mais nenhum município instalado em nosso estado. Nenhum. Professor, e por que não surgiu? Não surgiu. Teve alguém aqui no início da nossa live que falou que é de Luzimangues. Onde fica Luzimangues? Professor, tu é moco, é? Não, eu estou querendo saber porque muitos aqui que estão nos assistindo, talvez alguns nem sejam tocantinenses, mas acompanham as nossas lives, e talvez outros são tocantinenses, mas não sabem onde fica Luzimangues. Por exemplo, se eu falo para você em Bielândia, quem é da região sabe onde fica Bielândia. Agora, quem não é da região pode se perder. Por mais que Luzimangues seja maior que Bielândia, e é claro, está ao lado da capital, é um pouco mais fácil. Luzimangues é um distrito, Simone, exatamente um distrito que pertence, Luzimangues, viu, Otávio André, é um distrito que pertence a Porto Nacional. Se você sai de Porto Nacional e quer atravessar a ponte sobre o lago, sentido a Paraíso do Tocantins, do outro lado da ponte tem o distrito de Luzimangues, que pertence ao município de Porto Nacional. Exatamente. Professor, Luzimangues é um município ou é distrito? É distrito, pertence a Porto, nem a Paraíso, muito menos a Palmas, pertence a Porto Nacional. Professor, e Luzimangues vai se tornar independente? Vai. Quando? Vai demorar um pouquinho. Não, professor, já foi um monte de gente lá dizer que vai se tornar independente. Gente, é lorota, é mentira. Período que se aproxima de eleição, sempre vai político com essa lorotinha pra cima de você para tentar ganhar o seu voto, morador de Luzimangues. É só isso que eles fazem. Para que Luzimangues se torne independente, coloca na sua cabeça o que eu vou dizer. E não somente a situação de Luzimangues, mas de todo e qualquer distrito em solo tocantinense que sonhe em virar município independente. A lei, ela determina o seguinte hoje. Em 98 mudou a legislação, tá? Não eleitoral. O que determina? É necessário ter no mínimo 5 mil habitantes, Luzimangues tem. É necessário ter uma arrecadação mínima para suprir a sua sobrevivência. E Luzimangues tem essa arrecadação. E é necessário haver um plebiscito, onde a população diretamente envolvida deverá ser consultada. O que isso quer dizer? Que a população de Porto Nacional inteira vai votar para decidir se aceita ou não a independência de Luzimangues. Como a maioria da população vive em Porto Nacional, essa maioria da população hoje não tem interesse na independência de Luzimangues. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a você que Luzimangues um dia vai se tornar independente porque devido à proximidade com Palmas, Luzimangues cresce num ritmo superior ao crescimento de Porto Nacional. Então vai chegar um momento que Luzimangues vai estar com a população semelhante ou superior à de Porto e aí com plebiscito provavelmente Luzimangues conquiste a sua independência. É natural essa independência. Ela vai acontecer, só não vai acontecer hoje ou amanhã. Certo? Como muitos pregam, fantasiando aí coisas que não existem, né? Papai Noel e... Quer dizer, eu falo para minha filha que Papai Noel existe, então existe. Bicho-papão, ela sabe que não existe, apesar da gente brincar de vez em quando. Ok. Compreenderam esse fato? Tá tranquilo isso? Maravilha. Professor, então, só relembrando sobre esse assunto, eu posso afirmar, e já caiu, saudade, Tamires Teles, queridinhas, não saía da minha lista de queridinha. Queridinhos eram os meus alunos que mais gostavam de chamar atenção na aula. E, é claro, ia para a lista do quadro. Muito bom ver você por aqui. Então, meninos, voltando um pouquinho, em relação a isso, já foi abordado na prova sobre esses municípios, afirmando assim, Frente Jovem, afirmando o seguinte,
que, com a criação do estado do Tocantins, aumentou significativamente o número de municípios no estado. Aumentou. O Tocantins foi criado, 88, pulou de 60 para 139. Outra afirmativa era a seguinte, que a construção da BR-153, popularmente chamada de Belém-Brasília, mas cujo nome oficial é Transbrasiliana, ou Bernardo Sayão, que a construção da BR-153, cortando o norte de Goiás, proporcionou o surgimento de novos municípios no norte goiano. Essa afirmativa também é verdadeira. Essas duas afirmativas já foram mencionadas em prova, que surgiram municípios com a construção da BR e também que surgiram novos municípios com a criação do estado do Tocantins. Ok? Tranquilo isso aí? Show, show, show. Era ótimo, mas não queria entrar na lista. Sei, Tamires. Ok, voltemos então. Professor, já entendi um pouquinho em relação... show de bola, André Luiz. Seja muito bem-vindo. Entendi então, professor, essa relação de surgimento do Tocantins, surgimento de novos municípios, mas você mencionou a BR-153. Professor, me diga, por favor, BR-153 eu sempre tenho dúvida. A BR-153 é rodovia Transbrasiliana, é rodovia Belém-Brasília ou é rodovia Bernardo Sayão? Diz aí para mim. Olha como caiu na prova, hein? Na prova caiu assim, além da rodovia Belém-Brasília, que outra rodovia federal corta o estado do Tocantins sentido norte e sul. Além da rodovia Belém-Brasília, que outra rodovia federal corta o estado do Tocantins no sentido norte e sul, ou sul-norte. E aí? Qual é a resposta? Sabe qual era a resposta? Letra A, BR-153. Tava assim, ó, de aluno que falou assim, professor, pelo amor de Deus, cabe recurso? Porque o texto é claro, ele diz além da rodovia Belém-Brasília. Qual é a outra rodovia que corta sentido norte-sul? Sabe por que a resposta era BR-153? Porque a rodovia Belém-Brasília é a BR-010. A BR-010 fica à direita do Rio Tocantins. Imagine que aqui... Vou aproximar mais, que aí fica como se fosse... Não, vou pegar uma canetinha azul para tentar dizer que é o Rio Tocantins, né? Verde, tá, vamos dizer que a água é verde. Imagine que isso aqui seja o Rio Tocantins, ok? Ok. Desse lado direito aqui, tá a BR-010. Do lado esquerdo, tá a BR-153. A BR-153 vai sentido norte-sul. A BR-010 também vem aqui, ó, sentido norte-sul. A BR-010 vai sair lá no Maranhão, a BR-153 vai sair no Pará. Professor, e o que separa uma da outra é o Rio Tocantins. Exato. Só que a BR-010, toda rodovia que parte do zero, aliás, que parte de uma capital, começa com zero. Então, BR-010, ela parte de Brasília. Tá perguntando, cadê a tábua de cortar carne? Aninha Pereira Barbosa Rodrigues. É porque ela não está aqui nesse quarto. Eu vou pegar minha tábua, fica melhor mesmo para exemplificar para vocês, mas eu vou comentando até lá. Toda rodovia que parte do zero, que inicia com zero, ela parte da capital. Toda rodovia que inicia com zero, ela parte da capital. Se você pega, para quem conhece Palmas, encontrei minha tábua aqui, para quem conhece Palmas, de Palmas para Porto Nacional é a TO, rodovia estadual, TO 050, certo? De Palmas a Lajeado é TO 010. De Palmas a Paris, nós vamos para Paris, Aparecida do Rio Negro, Aparecida do Rio Negro é TO 020. De Palmas a Paraíso do Tocantins é TO 080. Você está percebendo que as rodovias que partem de Palmas iniciam com zero? Toda rodovia que parte da capital inicia com zero. É por isso. Professor, e toda rodovia que parte da capital federal começa com BR. Exato. E se parte da capital federal começa com zero. BR 010, 020, 030. Tá entendendo? Aqui está a nossa querida tábua de carne que ganhei de presente lá do Lar do Churrasqueiro. Quer comprar uma tábua de carne? Lar do Churrasqueiro. Fazer propaganda aqui direto, enquanto essa tábua existia. E tão feliz que eu fiquei com ela. Mas, é claro, eu uso esse lado para cortar frango, porque a carne tá cara. O que nós temos? Em relação a esse fato, aqui no centro eu tenho o Rio Tocantins, ok? A BR-010 ela inicia aqui pelo município de Paranã, vem aqui para a região de Natividade, vai até Silvanópolis, e daqui de Silvanópolis para cima, ela já não é devidamente identificada a margem da rodovia como BR-010, tá? Então você tem trechos que ficam mais no mapa aqui até sair lá no Maranhão.
E à esquerda do Rio Tocantins eu tenho a BR-153, ok. Mas a questão, ela dizia o seguinte, além da BR, aliás, além da rodovia Belém-Brasília, se eu sei que a BR-010 começa com 0, parte de Brasília e ela vai até Belém, então a BR-010 é rodovia Belém-Brasília, e o texto diz além da rodovia Belém-Brasília, ou seja, além da BR-010, qual é a outra rodovia federal que corta o Tocantins norte e sul? É a BR-153. Por isso a resposta era a BR-153. Aí você fica assim, professor, meu Deus do céu, eu jurava que a BR-153 era Belém-Brasília. E é também. Ué, professor, você está me confundindo. Não. A BR-153 ela é conhecida como Belém-Brasília no país inteiro. Ela é conhecida como Belém-Brasília, principalmente nesse trecho nosso. Nesse trecho que fica entre Brasília e Belém. Só que a BR-153, ela sai de Aceguá, no Rio Grande do Sul, e ela finaliza em Marabá, no sul do Pará. Só que o cidadão que saía de Brasília, no início ainda, década de 60, que queria seguir sentido norte do país, o cidadão que saía de Brasília, ele pegava a BR-14 até Anápolis, na época era assim denominada. De Anápolis ele seguia pela BR-153, sentido norte do país. Então, quem saía de Brasília sentido a Belém, ele fazia o trajeto pela BR-153. Grande parte do trajeto pela 153, por isso ela ficou conhecida como rodovia Belém-Brasília. Ela é conhecida como Belém-Brasília. E é comum na prova mencionar 153 como Belém-Brasília. É necessário que você tenha um discernimento, uma interpretação em relação à questão, será que aquilo está querendo dizer que a 153 é Belém-Brasília ou não? Mas eu sei que o nome oficial da BR-153 é Transbrasiliana e também é chamada de rodovia Bernardo Sayão. Aí eu pergunto, por que Bernardo Sayão? Quem foi Bernardo Sayão? Diz aí para mim. Isso já foi abordado em prova. Quem foi Bernardo Sayão? O Duque entrou aqui, abriu a porta. Vou fechar aqui. Dá uma alô aí, Duque. Ó. Meu pitbull. Quem foi? Bernardo Sayão. Piloto? O piloto não foi o brigadeiro Lísias Rodrigues? Ó, tá confundindo aí, hein? O Leandro Olímpio está falando aqui, professor, foi o engenheiro responsável pela construção da BR-153. João Filho ainda fala, foi engenheiro agrônomo, professor. Ele não era civil, não era florestal, ele era engenheiro agrônomo, verdade. Bernardo Sayão, até isso foi mencionado em prova, que Bernardo Sayão era engenheiro agrônomo, foi o responsável pela construção da BR-153 durante o início do seu processo e veio a falecer. O Otávio, André Otávio, está falando assim, professor, uma árvore caiu sobre ele estava descansando no acampamento da construção da rodovia ainda, a árvore caiu sobre a tenda que ele se encontrava, madeira, puf, acertou Bernardo Sayão, faleceu ali. Por isso a rodovia acabou também recebendo o seu nome, Rodovia Bernardo Sayão. E é exatamente por isso que praticamente em todas as cidades por onde passa a BR-153, na nossa região, no nosso estado, tem alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Uma avenida, uma praça, um colégio, até cidade, certo? Tem algo com o nome de Bernardo Sayão. Engenharia mais antiga, engenheiro agrônomo e engenharia mais antiga. Olha aí o Lucas André. O André Lucas, né? Sandes Neto, show. Meninos, ok? Já sei quem foi Bernardo Sayão, maravilha. Já sei por que a BR-153 é chamada de Bernardo Sayão, também chamada de Transbrasiliana, ok? Já sei também por que ela é conhecida com o nome de Belém-Brasília, show de bola. Sou estudante de engenharia agronômica e valorizo o passe. Um de meus irmãos também é engenheiro agrônomo, né? Diz ele que consegue até construir algumas coisinhas, mas eu não arriscaria com ele não. Vamos lá, vou ficar esperto com as árvores. Pode ficar, viu? Meninos, ok, já aprendi um pouquinho sobre essa parte da história, já sei da criação do Tocantins, mas falando da criação do Tocantins, vamos relembrar outras datas importantes para o Estado. Anterior à criação do Tocantins, em 5 de outubro de 88, nós tivemos um cidadão chamado Joaquim Teutônio Segurado, que é o nome da maior avenida de Palmas, sentido norte-sul, Avenida Joaquim Teutônio Segurado, ou melhor, chamada normalmente Avenida Teutônio Segurado. Eu pergunto agora, quem foi Teutônio Segurado? Qual a importância de Teutônio Segurado para a história do Tocantins? Por que ele foi homenageado em uma das, se não a
principal avenida da nossa capital. Vai ficar sim, Maria Vitúria, vai ficar salva. E aí, diz pra mim, por que Teotônio Segurado é homenageado em uma das maiores, na maior avenida de Palmas? Detalhe, até já foi abordado em prova que a Avenida Teotônio Segurado foi a primeira avenida aberta da nossa capital. Quando iniciou a derrubada aqui, primeira avenida foi Teotônio Segurado. Exatamente. Sentido norte-sul. Show de bola. Emanuel Luquinha, seja bem-vindo, Cláudio Ramos. E aí eu pergunto, quem foi Teotônio? Desembargador. Teotônio Segurado, lutou pela autonomia do Tocantins, a Fernanda mencionando. Teixeiras, Josimar Teixeira, primeiro a querer emancipação da região. Meninos, Teotônio Segurado, ele foi um dos pioneiros na luta pela emancipação do que hoje nós chamamos de Tocantins. Teotônio Segurado, ele era um dos ouvidores da província de Goiás. O que era ouvidor, professor? É aquele que ouve. Era aquele cidadão que era o representante da coroa, que ouvia a reclamação do povo e buscava a solução junto à coroa portuguesa. Então, Teotônio Segurado, ele foi um dos pioneiros na luta pela criação, porque via a necessidade de emancipação do norte goiano. E foi a partir de Joaquim Teotônio Segurado que veio a promover a criação da comarca do norte. Dom João VI, rei de Portugal, a família real chegou no Brasil em 1808, tá? Lembra disso na história. A família real chegou ao Brasil em 1808 e logo depois de chegar ao Brasil, Teotônio Segurado procurou o rei de Portugal na época, Dom João VI. Procurou Dom João VI e convenceu Dom João VI, o rei de Portugal, da necessidade de se emancipar o norte goiano. Professor, você quer dizer então que Teotônio Segurado, ele convenceu Dom João VI? Convenceu. E Dom João VI, em 18 de março, grava essa data, que essa data cai na prova, em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da comarca do norte. Professor, você quer dizer que Goiás foi dividido à época em duas comarcas? Aqui eu tenho a parte norte e abaixo dela a parte sul, comarca do norte, comarca do sul. Permaneceu ali a criação da comarca do norte durante quase 15 anos. Professor, então Teotônio Segurado foi o cara na luta, foi um dos caras ao longo da história. Professor, eu achava que quem tinha criado o Tocantins era um homem só em 88. Não, gente, não. Esse cidadão aí que você está lembrando, que eu costumo brincar, que eu costumo associá-lo ao Piqui, porque o Piqui ou você ama ou você odeia. E tem uma grande leva de pessoas no estado do Tocantins que ama o então primeiro governador do Tocantins e outra leva que também não gosta dele. É o Piqui tocantinense, né? Na realidade, ele estava no lugar certo, na hora certa, soube aproveitar a oportunidade e, é claro, fez história com a criação do estado. Tem a sua importância na nossa história, principalmente na história recente. Porém, a história que deu origem à criação do Tocantins é secular, muito antes da existência de José Wilson Siqueira Campos. Tá claro isso aí? Muito antes da sua existência. Professor, ok, estou entendendo mais ou menos o processo. Então, lá no início do século XIX, já tivemos, na primeira metade do século XIX, tivemos o primeiro passo na luta pela criação do Tocantins. Iniciando ali com Teotônio Segurado e com outras lideranças políticas. Sim, o professor Teotônio Segurado, ele era um cidadão de origem maranhense, paraense ou goiano? Diz aí para mim. Teotônio Segurado, ele era oriundo de qual região? Era goiano? Paraense, maranhense, piauiense, paulista? De onde era Teotônio Segurado? Portuguesa, Aninha, show, show, show. Olha o outro ali dizendo que veio foi de Ceará. Não estou falando de Siqueira, não, estou falando de Teotônio. Teotônio Segurado era português, Siqueira cearense. Teotônio Segurado, que foi para Portugal, retornou ao Brasil e acabou sendo assassinado em uma propriedade sua lá no município de Paranã. Se você tiver oportunidade de conhecer, para quem não conhece Paranã, ou a cidade de Natividade, ali você vai conhecer um pouco da história, pega um guia ali na região para ele contar um pouco da história do município e da importância de Joaquim Teotônio Segurado, onde viveu Teotônio Segurado naqueles municípios. Ali você tem a casa onde viveu Teotônio, você tem a propriedade que era de Teotônio, você tem a casa com a espessura de parede gigantesca, diferente da que nós temos hoje. A espessura era muito grande à época, as construções daquela época, simplesmente com o intuito de proteger, né?
Professor, eu poderia então afirmar que Teotônio Segurado foi de grande importância, mas em Palmas nós temos duas avenidas, professor. Imagine que nós temos aqui a Avenida Teotônio Segurado, aproximar mais aqui para pegar a Avenida Teotônio Segurado e a Avenida JK. O plano diretor de Palmas é isso. A Avenida JK sentido leste-oeste, essa linha branca aqui, e a Avenida Teotônio Segurado sentido norte-sul. Perfeito. E daí, quem foi JK? Ou melhor, qual a importância de JK para a nossa região? A Editora Cultura, a Comarca do Norte tinha a mesma configuração geográfica do estado do Tocantins, próxima, não era exatamente a mesma, mas próxima, até mesmo porque hoje nós temos, na realidade, nós temos hoje um avanço tecnológico que possibilita essa divisão mais assertiva em relação ao paralelo 13, que é o paralelo de divisa do Tocantins com Goiás. Naquela época não utilizávamos essa metodologia com a mesma precisão, ok? Juscelino Kubitschek, ele foi presidente do Brasil e foi no governo de JK que ocorreu a construção de Brasília. Aí você me pergunta, professor, foi por causa da construção de Brasília que o JK é homenageado aqui? Não, foi a partir da construção de Brasília que eles promoveram a construção de rodovias radiais. O que é rodovia radial, professor? São aquelas rodovias que partem, imagine como se fosse, deixa eu tentar pegar, vou pegar isso aqui novamente. Imagine que aqui eu tenho uma roda de bicicleta, tá? E aqui na roda da bicicleta eu tenho um miolo aqui, e desse miolo partem raios para todas as direções, correto isso? Os raios da bicicleta ou da motocicleta, ok. Rodovias radiais são essas rodovias que partem da capital em todas as direções. Então no governo JK nós tivemos a construção de rodovias radiais, interligando o Brasília ao interior do país, ao restante do país. E dentre essas rodovias radiais nós tivemos, é claro, a BR-153. E a BR-153 que veio a cortar o norte de Goiás. E uma vez cortando o norte de Goiás, promoveu a integração do norte goiano ao restante do estado de Goiás. Professor, quando você fala da BR-153, a grande importância que ela teve para a nossa região, mas por que essa importância toda? Era apenas uma rodovia. Não era não. Pensa comigo assim, ó. Sabe qual era o meio de transporte que existia aqui antes da BR-153? Chuta. Disco voador. Alternativa A. E aí? O principal meio de transporte era aéreo, ferroviário, rodoviário ou hidroviário. Se na prova vier a fazer a afirmação que o principal meio de transporte utilizado anterior à década de 60 era exatamente o transporte hidroviário. O transporte hidroviário. Mula, professor. Realmente andava muito de mula também, né? Mas nem todo mundo tinha mula para andar. Os rios eram o principal meio de transporte. Professor, existia uma integração muito forte com Belém do Pará, porque a partir de Belém vinham mercadorias para abastecer a nossa região. Agora raciocina comigo. Os rios Tocantins e Araguaia, eles se encontravam no sentido norte-sul, ou sul-norte. Aqui corre o rio Tocantins, vai lá para a região próxima a Belém. E aqui corre o rio Araguaia, vai lá para a região próxima a Belém. E entre o rio Tocantins e o rio Araguaia, estava cortando a BR-153. Você está percebendo que a BR-153 também é sentido norte-sul? Que a BR-153 acompanhava ali próximo aos rios Tocantins e Araguaia, que era muito mais confortável e mais rápido o transporte pela rodovia do que pelos rios. Sabe o que aconteceu? As cidades importantes que existiam no norte goiano ou estavam a mais do rio Tocantins ou do rio Araguaia. E essas cidades perderam importância a partir do momento que foi construída a BR-153. Cidades importantes passaram a surgir com o surgimento da BR. Cidades às margens dos rios foram perdendo importância e ao longo da BR foram ganhando importância. Raciocina comigo. Quais são os 5 municípios de maior população no estado do Tocantins? Pensa rápido. Eu quero a sequência dos 5 aí. Responde para mim. Os 5 municípios de maior população do estado do Tocantins. Eu tenho Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Exatamente essa sequência. Palmas, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Primeiro Palmas, tá? Então, olha aqui. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Palmas está aqui, a margem do rio. Araguaína está aqui no norte, a margem da BR. Ok? Gurupi, no sul, a margem da BR.
Porto na margem do rio, Paraíso na margem da BR. Você está percebendo que das 5 maiores cidades, das 5 maiores, 3 delas estão na BR, Araguaína, Paraíso e Gurupi, 3 estão na BR. Professor, e aí? E aí que Paraíso está pertinho, 2.000 habitantes apenas a menos que Porto Nacional. 2.000 habitantes a menos. Professor, nós podemos ainda citar outras cidades de grande importância econômica e crescimento populacional ao longo da BR. Sim, principalmente Colinas do Tocantins. Araguatins ainda supera Colinas em população, mas não por muito tempo. Tá? Colinas tende a se tornar a sexta maior em população do Tocantins. Hoje é a 7ª colocada, mas tende a superar Araguatins. Está crescendo num ritmo acelerado. Por quê, professor? Principalmente em função do Porto Seco da do Porto Seco da Ferrovia Norte-Sul, que se encontra ali próximo. Professor, podemos afirmar que nós temos ainda Colinas, temos Guaraí, que são municípios de grande importância ao longo da BR. Show de bola! Olha o Jeidson falando aí de Guaraí, deve ser de Guaraí. Irã Milhomem, meu amigo Irã. Colinas, show de bola. O Gleiton está falando aí, Palmas 228, Araguaína 150, Gurupi 76, Porto 49, Paraíso 44. Essa é a população das 5 maiores cidades no censo de 2010, tá? No censo de 2010. O último censo realizado. A estimativa do IBGE para 2021 apresenta Palmas com 306 mil habitantes. Araguaína já se encontra com mais de 180 mil pessoas, Gurupi com 86 mil, Araguaína, se eu não me engano, com 183, Gurupi 86 mil, Porto Nacional 53 mil e Paraíso com 51 mil habitantes. Ok? Professor, boa noite, Maria Joana. Seja bem-vinda. Ó, Jetson, sou daqui, vamos ultrapassar Colinas. Ei, meu Deus do céu. Temos o Porto Seco de minério de ferro. Quando se fala de minério de ferro, é bom até mencionar sobre isso, não só do minério de ferro, mas de outros produtos minerais que nós temos no estado do Tocantins. Professor, falei minério, falei mineração, falei de natividade. Falei mineração, falei do sudeste do Tocantins. Falei de mineração, falei das cidades mais antigas do nosso estado. Eva Prazeres, seja bem-vinda, boa noite. O que nós temos? Essa região aqui é a região onde se iniciou no século XVIII a mineração. É nessa região que nós tivemos as cidades mais antigas do Tocantins. Mas eu tenho que lembrar a vocês o seguinte. Primeiro, aos 112 que estão nos assistindo agora, todo mundo está me seguindo no Instagram. Segue, né? Pelo amor de Deus, você está pegando a aulinha de graça e não está seguindo ainda no Instagram. Segue, marca mais 2 coleguinhas. Vamos que vamos. Lembrando que toda terça-feira nós temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Deixa eu até colocar o número de telefone aqui para vocês. Quem ainda não recebeu a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins, colocar o número aqui para que vocês possam enviar depois mensagem solicitando a apostila gratuita e atualizada. Apostila grátis, é de graça. Ok. Mas é para seguir. Se estiver seguindo, envia a apostila. Se não estiver seguindo, já era. Não vai receber nem a apostila. Vou bloquear aqui só para os alunos que estão seguindo, hein? Deixar mais aberto, não. Muito obrigado, Brenda. Aninha, Serra do Lajeado tem minério em quantidade igual Carajás, professor. Menino, Serra do Lajeado, que serra é essa, professor? Também chamada de Serra do Carmo. Que serra é essa, professor? É a serra que está aqui no Lajeado, passa em Palmas e vai para Monte do Carmo. Monte do Carmo, Ponte Alta, Pindorama. É a Serra do Lajeado, também denominada Serra do Carmo. Professor, foi encontrado minério de ferro nessa serra? Foi. Grande quantidade? 2007 ainda, divulgava a época que essa cadeia de serra teria minério numa quantidade semelhante à de Carajás, no sul do Pará. Na época ocorreu forte especulação imobiliária aqui e, é claro, acabou apagando um pouco, não explorou, está aí a ver navios por enquanto. Professor, existe minério. Meninos, em toda a região de serra, no Brasil vai ter minério. Toda. Se minério de maior qualidade, se minério em maior quantidade, que seja viável economicamente a sua exploração, é outra história. Sabe por quê? Coloca na sua cabeça o seguinte.
As regiões onde nós temos reservas de minérios se encontram em áreas de escudo cristalino. O que é escudo cristalino? Toda a serra é um escudo cristalino. São regiões de relevo de formação muito antiga, pré-cambriana, diz o tempo geológico da Terra, e é exatamente nessas áreas de formação pré-cambriana que nós tivemos a origem dos primeiros jazidas de recursos minerais, ou chamados minerais metálicos. Professor, e o Brasil é rico em minerais metálicos? Se localiza onde? Nas serras. Serra dos Carajás, no Pará, minério. Serra Pelado, no Pará, minério. O quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, que você teve aí os acidentes de Mariana, acidente de... Nossa, fugiu o nome agora, mais recente, depois de Mariana, de Brumado, certo? Ali é tudo em região de serra. Região antiga com grande riqueza mineral e vem sendo explorada ao longo de décadas. Ok? Show! O Josmar Teixeira está falando, encheu o curso de engenharia de Minas naquela época. Exatamente, encheu o curso mesmo, porque todo mundo está assim, meu Deus, vou ficar rico com a exploração de minério de ferro aqui na região, certo? Mas nós temos ainda um grande potencial a ser explorado. Tem uma multinacional que está querendo explorar minério ali na região de Almas, e teve um entrave aí com o governo. Eu não vou nem dizer que o governo estava querendo virar sócio, porque foi esse comentário que surgiu e estava travando a exploração. Ainda se encontra, né? Laiane, manda a mensagem aí para esse meu WhatsApp, que logo que terminar a aula eu vou estar encaminhando para vocês. Ok? Tudo bem? Show, meninos, show! Já mencionamos um pouquinho então sobre a riqueza mineral do estado, mas na prova teve uma questão que falava assim, eu quero saber qual produto mineral extraído do subsolo tocantinense em maior intensidade na atualidade. Aí você tinha alternativa ouro, esmeralda, minério de ferro, calcário. Aí eu pergunto, qual desses 4 seria a alternativa correta? Produto mineral extraído em maior intensidade do subsolo tocantinense na atualidade: ouro, esmeralda, minério de ferro ou calcário? Aninha, calcário, Irã Milhume, meu amigo Irã. Exatamente, calcário em maior intensidade. Professor, por que o calcário? Meninos, porque o calcário é utilizado para corrigir a acidez do solo. O solo do Cerrado é um solo ácido, e para corrigir a acidez, como assim, professor? Se fala solo ácido, me faz entender o que quer dizer um solo ácido. Meninos, olha só, o solo, o pH do solo, ele varia de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais básico. O pH 7 é um pH neutro. O nosso solo tem um pH geralmente abaixo de 7. Isso quer dizer que não é tão favorável ao desenvolvimento da agricultura comercial. Ou seja, para você querer plantar na região do Cerrado, você tem que corrigir a acidez do solo. Como é que você corrige? Pega calcário, transforma em pó a rocha de calcário, mistura esse pó com a terra e ele naturalmente vai corrigir o nível de acidez. Fazer com que um pH de 5, 5,5, 6 chegue ali a 7 e favoreça o desenvolvimento da agricultura. Está entendendo? Por isso, hoje nós temos forte produção de calcário no estado do Tocantins. Tem no Sudeste, tem no Sudoeste, tem no Oeste, tem no Noroeste, tem em diversas regiões do estado produção de calcário. Tranquilo? Então, o calcário é o produto mineral mais extraído do subsolo tocantinense. Aninha, estudando desde janeiro. Rapaz, nas férias, Aninha, o que eu recebi de mensagem, pelo amor de Deus, professor, vamos logo. Gente, deixa eu descansar. Mas estamos aí. Já há alguns anos que venho fazendo lives ao vivo dos nossos alunos. Comecei ainda na época do Orkut, Não, brincadeira, eu acho que já era Facebook. Mas eu acho que em 2010, 9, 10, eu comecei a fazer, inicialmente não live, mas fazer aulas e colocar no meu canal do YouTube. Então entra lá no meu canal também, procura lá Júnior Gel, se inscreva lá no canal. Inclusive eu devo fazer, não me recordo agora qual é a data, mas eu vou fazer uma aula ao vivo sobre a criação do Tocantins pelo meu canal do YouTube. Ok? Vai ser voltado para alguns alunos específicos, mas quem tiver ali no canal inscrito e quiser pode assistir a aula também. Vamos comentar muita coisa sobre a criação do nosso estado. E é claro que ajuda também para os vestibulares e concursos. Ok? E quem estiver assistindo e não estiver ainda seguindo o Instagram, por favor, siga e marque mais 2 coleguinhas. Vamos lá?
Já sei, professor, calcário, entendi para que serve, entendi como funciona. Lembro, professor, que você mencionou que o ciclo da mineração do ouro foi no século XVIII. No século XVIII, entre 1724 a 1780, ocorreu o início, o auge e a decadência da mineração do ouro. Mas, professor, tem prova que fala de um tal ciclo do cristal de rocha. Que ciclo foi esse? Eu já ouvi falar no ciclo da mineração do ouro, mas ciclo da mineração do cristal ocorreu aqui? Ó, Paulo falando, professor, a camiseta amarela é por conta do Setembro Amarelo, mensagem subliminar, né? Para a gente se preocupar um pouco mais com o suicídio que assola hoje o Brasil e o mundo. Então, por favor, depressão é uma coisa séria, mas vamos voltar um pouco à aula agora. Obrigado, viu, Paulo, pela lembrança. O que nós temos? Professor, então eu posso dizer que nós tivemos alguns ciclos econômicos no Tocantins. No século XVIII foi o ciclo da mineração do ouro. E no século XX o ciclo do cristal de rocha. Professor, que ciclo foi esse do cristal de rocha? Gente, o ciclo do cristal de rocha, olha, para você ter noção, de novo nossa tábua de carne, né? Aqui na região, no quadrante sudeste do Tocantins, ocorreu o ciclo da mineração do ouro. E o ciclo do cristal de rocha foi aqui, ó, onde minha mão está subindo. Professor, o quê? Aqui acompanhando o Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele pega todo esse trecho aqui, a divisa com o estado do Mato Grosso e depois divisa com o estado do Pará, tá? Quando o Rio Araguaia se encontra com o Rio Tocantins aqui no Bico do Papagaio, essa região do extremo norte é chamada Bico do Papagaio, e aí permanece o nome de Rio Tocantins. Aqui desce o Rio Tocantins, certo? Ok, professor, entendi. Mas, então, entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia que ocorreu o ciclo do cristal de rocha. Exato. Ciclo do cristal de rocha também chamado de ciclo, aliás, o cristal de rocha também chamado de quartzo. É um quarto com Z no meio, entre o T e o O, certo? Quartzo. Professor, quartzo é uma rocha? É a mesma rocha chamada de cristal de rocha. E quando ocorreu o ciclo do cristal de rocha, professor? Valeu, Gabriel Nuleto. Se for da vontade de Deus, eu recebo. O quartzo, meninos, ou cristal de rocha, teve o seu ciclo econômico entre 1930 e 1950. De 1930 a 1950. Professor, eu poderia afirmar que nesse período de 30 a 50 ocorreu desenvolvimento econômico de diversas cidades? Ocorreu no Vale do Araguaia. Ocorreu também, professor, o surgimento de diversas cidades? Ocorreu também. Ó, a Aninha falando aqui, caiu em provas o ciclo do cristal de rocha. E quando se fala no ciclo de cristal de rocha, professor, eu tenho que saber qual ou quais municípios surgiram durante o ciclo do cristal de rocha? Tem também. Aí eu pergunto a você, quando se fala em cristal, qual cidade vem à sua mente? Eu que agradeço, Lília Sampaio. Quando se fala no ciclo do cristal, que cidade vem à sua mente? Alternativa A, Cristalândia. Sim, Cristalândia vem à mente. Vem à mente, olha, tá relacionando aí com a Era Vargas, que foi de 30 a 45, perfeito, Alexandra. O que nós temos aí? Nesse período de 30 a 45, que nós tivemos ali envolvendo um pouco 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial, nesse período ocorreu a exploração de cristal de rocha, exatamente por causa do período da Segunda Guerra, que era utilizado para a produção de armamento bélico, cristal de rocha. Mas, voltando a Cristalândia. Cristalândia é um município muito evidente e que teve a sua origem associada ao ciclo do cristal de rocha. Mas as provas costumam mencionar o município de Pium. Ué, professor, por que Pium? Tão importante quanto Cristalândia, só que o nome não começa com cristal. Como Cristalândia fica muito evidente a resposta, as provas costumam citar a cidade de Pium. Foi apenas Pium e Cristalândia, professor? Não. 2 irmãos. Arapoema, se você for pegar aí Araguacema, ou tem a sua origem, ou teve o desenvolvimento econômico a partir da exploração do cristal de rocha, tá? Formoso do Araguaia, do Heré, vai pegar uma série de municípios ao longo do Vale do Araguaia que tiveram desenvolvimento econômico ou origem com o cristal de rocha. Raciocina comigo o seguinte. Professor, Porto Nacional é uma cidade grande? Eu até comentei com um colega, ele falou assim, Porto Nacional é uma cidade pequena. Eu, para, que não é pequena assim não. Para os padrões de Tocantins é uma cidade grande. Mas o município de Porto Nacional já foi um dos maiores do Brasil. Você sabia que o município de Porto Nacional, ele pegava ali da divisa com a Bahia, a divisa com o Pará? Exatamente, ele pegava isso aqui, ó.
Porto Nacional pegava da divisa com a Bahia e até a divisa com o Pará. Isso tudo aqui era Porto Nacional. Professor, você quer dizer, eu estou afirmando a vocês que os municípios mais antigos, eles surgiram aqui no Sudeste. Porto Nacional era um município um pouco mais ao norte dos municípios que surgiram do cristal, aliás, da mineração do ouro. Então, para cá, daqui para cima, não tinha quase nada. Por isso, grande parte dessa região pegava o município de Porto Nacional. Se você for pegar onde hoje é Pium, já foi Porto. Onde hoje é Lagoa da Confusão, já foi Porto. Onde hoje é Gurupi, já foi Porto. Onde hoje é Paraíso, um dia já foi Porto. Tá entendendo? A Palmas, não precisa nem afirmar, a área que hoje pertence a Palmas já foi município de Porto Nacional. Então, Porto Nacional já foi município de grande extensão territorial. E, à medida que veio o desenvolvimento econômico com Cristal de Rocha, foram emancipando distritos de Porto Nacional, surgindo novos municípios na região. Ok? Ô, meu amigo arquiteto Noelson, boa noite, meu parceiro. Estou aqui morando no seu lote. Deu certo, muito obrigado. Ok? Maria Miranda, Gilalian, não sei se é isso aí mesmo, mas desculpe se errei. Xambioá aqui presente. Boa noite, Francismar. Seja bem-vinda, Francismar Soares. Josiléia Ribeiro, Leandro Olímpio. Meninos, ok? Deu o nosso horário, 23 horas. Chegamos no nosso fim. Professor, não. Toda terça-feira, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Me segue no canal do YouTube, porque nós também fazemos aulas ao vivo lá pelo YouTube, certo? E postamos lá no Facebook. Professor, me diga uma coisa sobre esse concurso. Agora, papo reto. Professor, sobre concurso vestibular, o que eu vou fazer? Meninos, coloca uma coisa na sua cabeça, que todo dia eu recebo pergunta o tempo todo de muitos alunos. Todos os dias. Professor, vai sair o edital desse concurso? Vai sair o edital daquele concurso? Meninos, quem quer passar não está preocupado se vai ser o edital não, estuda. Quem quer passar, estuda. Tá? Ah, professor, mas eu quero saber porque eu quero focar nesse ou naquele concurso. Eu sei, mas você pega as matérias básicas que caem em tudo quanto é concurso. Geografia e História do Tocantins caem em todos os concursos. E se você me pergunta assim, ó, professor, eu tenho chance de passar? Quando você pergunta, eu já tenho dúvida se você tem chance. Agora, quando você mentaliza assim, eu vou passar, eu quero passar, o meu foco é passar no concurso público, então eu vou passar. O meu foco é passar no vestibular, então eu vou passar. Coloca isso na sua mente, interioriza que vai dar certo. Faça por onde? Organize seu tempo de estudo, todo dia no mesmo horário. Segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, todo dia no mesmo horário. Se deu certo para mim, se deu certo lá em casa, de 7 irmãos, 7, saindo lá de Monte do Carmo, nascendo em Porto com falta de médico e voltando para Monte do Carmo. De 7 se formaram em universidades federais. De 7, 6 são concursados. Nós saímos de uma realidade, estamos em outra realidade exatamente porque acreditamos que era possível. E fizemos por onde? É claro, mamãe também ali em cima. Certo? Mas deu certo? Se deu certo para nós, por que não dá para vocês? Nós não tínhamos acesso à internet. Nós não tínhamos a facilidade que tem hoje com aulas ao vivo, se de maior qualidade ou de menor qualidade, como ocorre aqui, mas tem aulas que te ajudam, te orientam para você ingressar, certo? Para ter êxito no seu objetivo. Então, hoje, você já começa me seguindo, marca mais 2 coleguinhas que também queiram estudar, incentiva eles a se prepararem e manda um zap aí, meu número está fixado aí embaixo, para que eu possa enviar para você gratuito, gente. Gratuito. Vou começar a cobrar apostila para ver se vocês mandam mensagem. Certo? Que é de graça, ninguém valoriza, mas manda mensagem aí no zap falando, professor, eu sou fulano da live, por favor, manda a apostila gratuita para mim. Estarei encaminhando para vocês. Tá bom? Ok? Terça-feira, às 22 horas, toda terça às 22 horas, ao vivo aqui com vocês. Meninos, beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima live ao vivo. Acompanha, marca o sininho aí para quando a gente iniciar a live. Eu sei que nós teremos 2 terças-feiras, dia 5 de outubro é feriado, dia 12 de outubro é feriado. Os 2 feriados têm relação com o estado do Tocantins e eu quero que vocês, nas próximas terças, saibam qual é essa relação. Eu ainda não sei se eu vou fazer a live nas 2 terças ou se eu vou mudar a data de alguma delas. Mas se eu mudar, se você está inscrito aí ou está me seguindo, você vai conseguir acompanhar com facilidade porque vai bater um sininho. Coloca lá para bater o sininho toda vez que eu iniciar uma live, para você não perder, tá bom? Santa Rosa, aquele é o Lou, Valderine, boa noite. Qual o link do Facebook? Procura lá, Professor Júnior Gel.
Eu tenho os 3 perfis do Face, tá? Qualquer um deles você vai ter acesso, tá bom? Beijos, meninos. Fiquem com Deus. Sucesso aí, bons estudos. E, é claro, tenham uma semana abençoada a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui presentes hoje. Tchau, tchau. Boa noite.